esta mensagem e colocando o tema O Som do Céu. O som do céu. Diga comigo, o som do céu. Mais uma vez, o som do céu. Diga para o teu vizinho que está do teu lado, que som você tem ouvido? Sabe por quê, irmãos? Porque às vezes a gente levanta de manhã e a gente ouve um som e esse som parece que acompanha a gente o resto do dia, o resto da semana, o resto do mês. E nem sempre esse som é o som do céu. Às vezes a gente ouve o som de uma notícia ruim. E aquilo gruda na gente. E a gente passa o tempo todo ruim. Às vezes a gente ouve o som de um diagnóstico ruim. Às vezes a gente ouve o som de uma cobrança logo de manhã, não é? Como é maravilhoso a gente acordar, né? E a gente já recebe o som de uma cobrança. O som de uma ameaça. Quem sabe? A gente recebe logo de manhã aquela ameaça, olha, se você não fizer isso, você vai ser demitido. Ou outras ameaças que nos chegam ao ouvido. Às vezes é o som de uma acusação, né? Acorda de manhã e o inimigo já está com o dedo apontado para você, te acusando de alguma coisa. E aí você passa o dia inteiro com aquele som no teu ouvido, com som no teu coração. Passa a semana inteira ouvindo aquele som. Às vezes a gente ouve o som de uma preocupação. Às vezes a gente ouve o som de uma dúvida. Diga para o teu vizinho, que som você tem ouvido? Porque esse tipo de som, gente, só vai alimentar o nosso medo. Só vai alimentar a nossa ansiedade. Esse tipo de som só vai alimentar a nossa falta, vamos dizer assim, de fé. Só vai alimentar as nossas dúvidas, vai causar insônia. Mas eu quero te dizer hoje de manhã que há um som que fortalece a fé. Há um som que vai trazer paz na tua alma. Há um som que vai trazer alegria de novo no teu coração. Aleluia. Há um som que vai despertar coragem na tua vida, e esse é o som do céu. Diga comigo, é o som do céu. E eu quero ler com você hoje um texto que está lá em 2 Samuel, capítulo 5, versículo 17, nós vamos ler até o versículo 25. É bom sempre ler a palavra de Deus, né? Muitas pessoas deixaram de ler a palavra. Mas é sempre bom a gente ler a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus que é eficaz nas nossas vidas, né? É ela que traz resultado. A Bíblia diz que todas as coisas são sustentadas pela palavra de Deus, né? Então nós temos que conhecer a palavra. E diz assim: ao saberem que Davi tinha sido ungido rei de Israel, presta atenção. Quando eles souberam que Davi tinha sido ungido rei de Israel, os filisteus subiram com todo o exército em busca de Davi. Ele, porém, soube disso
e desceu à fortaleza. Versículo seguinte. Tendo os filisteus se espalhado pelo vale de Refaim, Davi perguntou ao Senhor. Veja, Davi não perguntou para ninguém. Davi perguntou a quem? Ao Senhor. Devo atacar os filisteus? Tu os entregarás nas minhas mãos? E o Senhor lhe respondeu, vai, pois eu os entregarei nas suas mãos. Aleluia. Versículo seguinte. Então Davi foi a Baal Perazim, e lá os derrotou. E ele disse, como as águas de uma enchente causam destruição, assim pelas minhas mãos o Senhor destruiu os meus inimigos diante de mim. Por isso aquele lugar passou a ser chamado Baal Perazim. Em outra tradução quer dizer, o Senhor rompe. Versículo 21. Como os filisteus haviam abandonado os seus ídolos ali, Davi e os seus soldados os apanharam. Mais uma vez, diga para o teu vizinho, o inimigo não desiste. Veja, mais uma vez os filisteus marcharam e se espalharam pelo vale de Refaim. Então, Davi consultou o Senhor novamente. Está entendendo? Davi consultou o Senhor novamente, que lhe respondeu, não ataque pela frente, mas dê a volta por trás deles e ataque-os em frente das amoreiras. Diga para o teu vizinho, nem sempre a estratégia do Senhor é a mesma. Está entendendo, né? Vamos para o versículo 24. E Deus falou assim para ele, assim que você ouvir Não, vocês estão dormindo ou estão lendo a Bíblia? Assim que você ouvir um som de passos, preste bastante atenção nesse texto. Deus falou assim para Davi, assim que você ouvir um som de passos por cima das amoreiras, em outra tradução está, por cima das copas das árvores, oh aleluia, isso me deixa tremendamente assustado, porque Deus está falando assim para ele, ó, você não vai de frente dessa vez, você vai dar a volta, e você vai ficar de frente para as amoreiras, para as árvores, mas quando você ouvir um som de passos, ou seja, quando você ouvir um som de alguém passando por cima da copa das árvores, aleluia, saia rapidamente, pois este será o sinal de que o Senhor saiu à sua frente para ferir o exército filisteus, aleluia. Diga para o teu vizinho, você tem que ouvir o som, irmão. Você está entendendo o que Deus vai falando? Você tem que ouvir o som. Não faz nada antes de ouvir o som. Tem que ouvir o som. Deus falou para ele, olha, ouça o som, presta atenção no som, porque o som é o que vai te dar direção, é o som que vai te dar sinal. Quando você ouvir esse som, você sai rapidamente, porque esse vai ser o sinal de que o Senhor vai à tua frente. Levante a mão sobre quem está perto de você aí e diga, o Senhor vai à tua frente, irmão. Diga para ele, não tenha medo, Deus vai na tua frente, Deus vai pelejando por você, Deus vai guerreando por você, Deus vai te trazendo a vitória, aleluia. Porque apagou, irmão, põe aí de novo, isso, versículo 25, Davi fez como o Senhor lhe tinha ordenado. Davi não foi teimoso.
Deus mandou ele agir daquela maneira, ele vai agir daquela maneira. E derrotou os filisteus por todo o caminho, desde Gibeon até Gezer. Quanto diz amém a esta palavra? Essa palavra tem tanto para falar com a gente hoje. Porque a gente fica ouvindo muito som. Mas o som que Deus quer que a gente ouça é o som que vem do céu. Amém? Mas vamos começar do começo da mensagem. Esse texto começa dizendo assim: ele já tinha sido ungido rei por Samuel. Ou melhor, começo da mensagem: ao saberem que Davi tinha sido ungido rei sobre Israel, os filisteus foram com todos os seus exércitos para atacá-lo. Veja que interessante. Davi já tinha sido perseguido por Saul. Davi já tinha chorado. Davi já tinha passado por momentos na caverna. Davi já tinha sido ameaçado de morte. Davi tinha sido perseguido a sua vida inteira. Mas Davi tinha uma promessa, porque quando ele ainda era adolescente, Samuel o tinha ungido rei de Israel. Aleluia. Davi tinha uma promessa. Mas desde a promessa até o cumprimento da promessa vai muito tempo. No meio disso tudo tem decepções, tem desilusões, tem frustrações, tem perseguição, tem oposição. Mas agora a Bíblia diz que Davi já tinha se assentado no trono. Davi já tinha sido reconhecido como rei. Ou seja, Davi estava num outro patamar agora. Davi já estava experimentando uma nova fase da sua vida. Davi já estava experimentando o comecinho da promessa. Diga para o teu vizinho assim: Deus já está te levando para outra fase, irmão. Amém? Você crê nisso ou não? É um novo ciclo. E eu falo isso profeticamente na tua vida. É uma nova etapa, é um novo ciclo. Algo novo Deus está começando a fazer na tua vida. Receba isso como palavra de Deus. Não é para te emocionar, não é para ter resposta aqui na frente. É porque Deus está falando que Deus vai começar uma nova etapa na sua vida. Quando Davi estava começando essa nova fase, essa nova etapa, a Bíblia vai dizer que os filisteus foram com todo o seu exército para atacá-lo. Diga para o teu vizinho: prepara-se, irmão. Você está entendendo? O que eu vou falar aqui hoje para você é o seguinte: a unção sempre vai atrair a oposição. Eu já passei pela fase ruim, já passei pelo processo, agora estou começando a promessa de Deus, está uma bênção, um novo ciclo. Diga para o teu vizinho: prepare-se para a oposição, irmão. Todo projeto tem oposição. Todo plano de Deus tem oposição. Aleluia. Quando eles souberam que ele havia sido ungido, vieram contra ele. E eu quero te dizer, há ataques na nossa vida que não acontecem quando a gente está fora do caminho, mas eles vão acontecer quando a gente está no centro da vontade de Deus. Você está entendendo? Porque a gente tem uma mania de quando as coisas começam a dar errado, quando a gente começa a sofrer oposição, quando as coisas não saem do jeito que a gente quer, a gente tem a mania de dizer: não, eu estou no caminho errado, eu estou fora da direção de Deus. Não, Deus não está nesse negócio. Mas a verdade é que a unção que está sobre a tua vida sempre vai atrair oposição para você.
Quem tem unção de Deus aqui? Levanta a mão. Diga para o teu vizinho, se acostuma, irmão. Se acostuma com a oposição. Se acostuma com a guerra. Se acostuma com a batalha. Ah, tá difícil, eu estou fora da direção de Deus. Não, Davi estava no centro da vontade de Deus. Davi estava iniciando a promessa, experimentando o início da promessa de Deus. Mas quando o inimigo vê que ele está começando a sentir, experimentar a vontade de Deus para a sua vida, ele se levanta para atacar. Se você está sofrendo oposição no meio do caminho, se você está sofrendo guerra no meio do caminho, não é porque você está na direção errada, é porque exatamente você está no centro da vontade de Deus. Aleluia. Diga para o teu vizinho, você está no centro da vontade de Deus, irmão. Amém? Porque quando a gente faz a vontade de Deus e o inimigo vê isso, quando a gente toma uma decisão de ser fiel, quando a gente toma uma decisão, não, agora eu vou fechar brecha na minha família, não, agora eu vou ser fiel em todas as coisas, não, agora eu vou trabalhar no serviço do reino de Deus, não, agora eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Se prepara para a guerra. Mas o inimigo e a oposição só vêm a confirmar de que você está no centro da vontade de Deus. Por que Neemias sofria oposição? Sabe por quê? Porque ele estava no centro da vontade de Deus. Ele estava reconstruindo os muros, restaurando as portas. Ele estava lá em Jerusalém, tinha deixado o palácio, estava lá. Ele podia ter pensado, eu fiz besteira, eu tomei uma decisão errada, não era para fazer isso, não era para fazer aquilo, não era para ter vindo. Não, a oposição veio. A única coisa que ele sentia era que os inimigos vêm para confirmar que eu estou fazendo a coisa certa. Porque se você está fazendo a coisa errada, irmão, o inimigo nem se incomoda com você. Mas quando você começa uma obra de restauração na tua família, quando você começa num propósito de servir a Deus, quando você toma uma decisão de ser fiel, seguir a Jesus, se prepara para a perseguição. Quantos podem dizer amém? Quando uma família decide restaurar o altar, a pressão aparece. Quando alguém decide obedecer a Deus, as antigas tentações começam a voltar. É verdade ou não é? Quando uma igreja entra em uma nova estação, as resistências se levantam. Mas por quê? Só vem a confirmar que a gente está no caminho certo. Amém? Quando a luta aumenta, a gente pensa em desistir. A gente pensa que está no caminho errado. Mas o que nós temos que fazer? Continuar. Porque Deus está com você. Diga para o teu vizinho, não para não, irmão. Não para por conta da oposição, não para por conta das conversas que vêm, não para por conta dos sons que você acorda pela manhã, aquele som de acusação, aquele som de opressão, aquele som que traz uma má notícia. Não para, só quer dizer que você está iniciando uma nova fase, está experimentando a promessa de Deus e o inimigo está se levantando contra a tua vida. Segundo lugar, a Bíblia diz, Davi perguntou ao Senhor, lá no versículo 19. Davi perguntou ao Senhor, devo atacar os filisteus? Tu os entregarás nas minhas mãos? Presta atenção, gente. Davi era um homem experiente na batalha, era ou não era? Davi era um homem que tinha experiência. Davi já tinha matado o leão, Davi já tinha matado o urso, Davi já tinha matado Golias, Davi já tinha enfrentado batalha com os irmãos de Golias, Davi já tinha sido comandante dos exércitos de Saul, Davi já tinha formado
mais de 400 guerreiros dentro de uma caverna. Davi estava habituado com batalha. Davi estava acostumado com estratégia de guerra. Davi tinha experiência de como vencer o inimigo. Tinha ou não tinha? Mas mesmo assim, quando vinha um inimigo na frente de Davi, Davi consultava o Senhor. Tu estás comigo? Posso entrar nessa batalha? Diga para o teu vizinho, tem batalha que não é para você entrar. Você está entendendo? Tem gente que entra em batalha que não é para entrar. Mas Davi, com toda a experiência dele, ainda ele consultava o Senhor dos Exércitos, o general dos generais, aquele que entende mesmo de batalha e nunca perdeu uma batalha. Aleluia! Sabe o que isso quer dizer, irmão? A tua experiência é boa para a batalha, mas não é tudo. Porque você precisa de um som do céu. Você precisa de uma voz que vem de Deus sobre a tua vida. E diz assim, vai para essa guerra, porque eu vou entregar os inimigos nas suas mãos. Aleluia! Senhor, por mais que eu seja experiente no assunto, por mais que eu saiba fazer as coisas, eu não posso deixar de consultar aquele que governa a minha vida. Diga para o teu vizinho, você tem que ouvir o som do céu, irmão. Você não está entendendo. Às vezes a gente confia na nossa experiência. Não, deixa que isso eu sei resolver, né? Parece um problema na frente, uma guerra na frente. Não, deixa isso, eu tiro de letra. Estou acostumado. Já tenho 30 anos de pastor. Já tenho 20 anos de círculo de oração. Já tenho 10 anos de igreja. Pode deixar que eu sei como vencer. Mas mesmo com experiência, você precisa de direção de Deus. Essa é uma palavra que está vindo ao encontro dos nossos corações hoje. Talvez você tenha enfrentado uma batalha grande na tua vida. E com toda a tua experiência, você não tem saído do lugar. Você não tem conseguido vencer. Sabe por quê? Não confia na tua experiência. Confia no Deus dos exércitos. Confia no Deus da tua vida. Aleluia. Diga para o teu vizinho, ouça o som que vem do céu. Essa é uma palavra que é um som vindo do céu para a sua vida, de direção, de orientação para você. Aleluia. Davi consultou a Deus e Deus falou para ele, pode ir, Davi, porque eu vou te entregar todos os teus inimigos nas tuas mãos. Ele ouviu o som e obedeceu o som. Davi tinha unção, mas não dispensou a direção. Davi tinha experiência, mas não deixou a oração de lado. Coloca o teu vizinho e diga assim, irmão, tu está deixando a oração de lado? Porque às vezes a gente se sente tão capaz. Eu não preciso nem orar por esse negócio aqui. Vou resolver. E dá tudo errado. Davi tinha experiência, mas ele não deixou a oração de lado. Davi tinha coragem, mas não deixou de consultar a Deus. Davi tinha vitórias passadas, mas não presumiu a vontade de Deus para aquela batalha. Ele precisou ouvir um som, mas um som que vinha do céu. Quantas vezes, quantas pessoas deixaram de ouvir esse som? Ouve a voz da experiência, ouve a voz do seu orgulho, da sua soberba,
ouve a voz de outras pessoas, mas não busca ouvir o som do céu. E Deus tem um som para a sua vida nesta manhã. Deus tem uma palavra de direção para você. Basta você consultar a Deus e Deus fala ao teu coração. Quantos podem dizer amém? No versículo 20, nós vamos ouvir Davi dizendo assim, olha, como uma enchente que arrebenta barreiras, o Senhor, aleluia, olha aí, como as águas de uma enchente causam destruição, assim pelas minhas mãos, o Senhor destruiu os meus inimigos diante de mim. Por isso, aquele lugar passou a ser chamado Baal Perazim, que significa Deus rompe. E eu fiquei imaginando, quem ganhou a batalha na verdade? Foi Davi ou foi Deus? Porque a Bíblia diz que Deus rompeu toda a barreira que tinha, aleluia. Deus rompeu toda a resistência que tinha. Deus rompeu toda a oposição que havia. Assim como uma represa cheia de água, e de repente ela estoura, e as águas saem daquela represa, como uma enchente. Da mesma maneira, Deus abriu uma brecha no meio dos inimigos. Diga para o teu vizinho, deixa Deus vencer a tua batalha, irmão. Você está entendendo? Quantos podem glorificar o nome do Senhor? Amém? E Deus rompeu. Deus rompeu. Muitas vezes nós não conseguimos fazer nada. É Deus que vai romper. Deus que vai romper a brecha. Deus que vai romper o muro. Deus que vai romper a oposição. Deus que vai romper a dificuldade. É Deus. Deixa Deus romper. O Deus que eu e você servimos é um Deus que rompe e abre caminho aonde há bloqueios, aleluia. Há portas que a gente não pode abrir, mas a porta que Ele abre, ninguém pode fechar, aleluia. Há fortalezas que a gente não pode destruir, mas Deus pode. Há situações que a gente não consegue mudar na família, na vida profissional, na perseguição, nas dificuldades. Há situações que a gente não consegue, mas o Senhor é um Deus que rompe brechas, é o Senhor que rompe barreiras, é um Senhor que abre caminho para você passar, aleluia. No versículo 23, nós vamos ver aqui, e eu estou andando rápido por causa do horário, mas a gente vai ver aqui no versículo 23, que Davi consultou o Senhor novamente. Veja, ele já tinha vencido aqueles exércitos dos filisteus. Ele já tinha derrotado. Mas o inimigo volta de novo para o mesmo vale, para enfrentar Davi de novo. Diga para o teu vizinho, o inimigo não desiste, irmão. Não vá pensar que o inimigo tenha misericórdia de você. O inimigo não vai ter misericórdia de você, enquanto ele não vê você, sua família, suas finanças destruídas, o seu chamado destruído. Ele não para, ele vai e volta, ele vai e volta para se opor novamente. É guerra o tempo todo. Aí os filisteus voltam novamente para guerrear Davi. Sabe o que Davi faz? Agora eu já sei a primeira guerra dos filisteus. Eu já sei como enfrentar. Eu vou de novo. Diga comigo, mesmas situações, estratégia diferente. Está entendendo? As armas que você usou numa batalha podem não servir para as armas dessa batalha, que às vezes parece o mesmo. Pastor, eu estou vivendo a mesma situação que eu vivi no passado.
Mas eu venci lá atrás, e agora eu vou vencer de novo. Vai, mas se você consultar novamente o Senhor, porque a batalha pode ser a mesma, o inimigo pode ser o mesmo, mas Deus pode mudar a estratégia. Diga para o teu vizinho, Deus tem uma estratégia para você vencer, irmão. Busca a face do Senhor, veja como Ele te orienta para vencer, aleluia. Às vezes a estratégia vai mudar. Deus, o inimigo está aí de novo, está no mesmo vale, é a mesma batalha, é a mesma situação, são os mesmos inimigos, são os filisteus de novo. Mas a Bíblia diz que ele consulta Deus novamente, e agora o Senhor vai dizer para ele: não ataque pela frente, dê a volta. Diga comigo, às vezes eu preciso dar a volta. Às vezes a gente tem vontade de bater de frente, não tem? Fala a verdade, vamos ser sinceros. Tem. As esposas já falaram, tem mesmo, que às vezes dá vontade, né? Às vezes as esposas têm vontade de bater de frente. Às vezes a gente tem vontade de bater de frente com o patrão. Às vezes a gente tem vontade de bater de frente com o irmão da igreja. Funcionou lá no passado, vai funcionar agora. Vou enfrentar, vou ir de frente. Deus tem estratégias diferentes. Às vezes pode ser a mesma situação, mas Deus fala assim: não dê de frente, não enfrenta na cara, vai para a oração. Eu não ouvi muito aleluia agora, mas tudo bem. Quando queremos confrontar, às vezes Deus fala assim: vai orar primeiro. Às vezes a gente quer responder na hora, e Deus fala: não vai de frente não, dá a volta, fica calado. Cutuca o teu irmão, diga: Deus está falando, irmão. Às vezes a gente quer provar. Às vezes a gente quer provar que está certo. Mas eu estou certo, não é justo. Estou certo. Mas às vezes você vai consultar Deus e Deus fala assim: ei, fica quietinho, é melhor preservar a paz do que você colocar a tua justiça, do que você colocar o teu pensamento. Você está entendendo? A estratégia muda de acordo com a batalha. Vai ter vez que Deus vai falar, vai de frente, mas vai ter Deus que vai ter hora que Deus vai falar assim: dê a volta. Ninguém quer dar a volta, porque dar a volta é o caminho mais longo, é o caminho mais difícil, é o caminho que a gente sofre mais, né? Fica sofrendo por dentro, fica se rasgando por dentro. Mas olha a direção de Deus. Davi, a situação é a mesma, o inimigo é o mesmo, você tem experiência, você tem unção, você tem poder, mas tem o seguinte: dessa vez você não vai de frente, você vai dar a volta. Diga para o teu vizinho: está ouvindo o som do céu? Nem sempre eu preciso provar que eu tenho a razão. Nem sempre eu preciso me justificar diante dos meus inimigos. Nem sempre eu preciso bater de frente. Nem sempre eu preciso ficar guerreando lá na hora. Às vezes Deus vai falar: ei, eu sei que tu é experiente, sei que tu tem unção, sei que tu tem autoridade, mas sabe o quê? Fica quietinho, preserva a paz, não arruma confusão, dá a volta. Glória a Deus. Você pensa que essa palavra é só para você? É para mim também. É
qualquer um, irmão. Aí eu me coloco assim, eu falo, não. Tenho 30 anos de ministério, nasci num lar evangélico, meu avô pastor, meu pai pastor, um monte de parente pastor. Eu sei como se trata essas coisas. Vou tratar desse jeito. Ei, me consultou? Está sabendo o que eu quero? Então, Deus, não é isso que o Senhor quer? Dessa vez não. Dessa vez você vai dar a volta. Dessa vez você vai para o caminho mais longo. Dessa vez você vai aquietar e vai deixar que eu me mexa, que eu me mova. E quando você vê o meu mover, aí sim você vai entrar. Está entendendo? Vamos para o último ponto? No versículo 24 é o auge da mensagem. E é o fim também. Porque vai dizer assim: assim que você ouvir um som de passos por cima das amoreiras, sai rapidamente, pois este é o sinal. Amém? Meu querido, Davi estava no chão da batalha. A batalha estava na terra. A pressão estava na terra. O inimigo estava na terra. No chão tinha ameaça, no chão tinha pressão, no chão tinha urgência, no chão tinha experiência, no chão tinha barulho, tinha ruído, tinha batalha, tinha guerra. Ei, mas Deus fala assim: tudo isso está no chão, tudo isso está na terra, mas sabe o que? Olha para o alto. Olha para o alto, aleluia. Porque o sinal vem do alto, o sinal vem do céu, aleluia. Você não pode lutar batalhas com as tuas armas terrenas. Deus fala para Davi: Davi, você vai fazer o seguinte, você dá a volta, fica de frente às árvores grandes, e olha para as copas das árvores, e fica atento ao som. Diga para o teu vizinho: fique atento ao som do céu, irmão. Amém? Fica atento. Eu imagino Davi para segurar aqueles homens de guerra dele, né? Eu fico imaginando ele para segurar os exércitos, porque o pessoal que está atrás está falando assim: Davi está louco. Davi, nós já vencemos um monte de batalha desse jeito. Essa é mais uma, vamos vencer junto. Davi, fica quieto. Não, Davi, tu tem um som, Deus se ungiu o rei. Vai lá e faz. Quieto. Deus mandou dar a volta. Não, Davi, vamos dar a volta nada, vamos enfrentar de cara. Vamos se mexer de cara. Ei, fica quieto. Vamos dar a volta. E aí Davi fica parado. Tem hora que você tem que parar. Eu sei que ninguém gosta dessa palavra. Diga para o teu vizinho: tem hora que você vai ter que parar. Eu vou parar no meio da guerra. Você tem que esperar. Você tem que parar. Porque enquanto você não ouvir o som do céu, você não tem luz verde para avançar. Você está entendendo, gente? Ah, pastor, eu quero sair do meu trabalho, eu quero sair do meu emprego, eu quero sair da minha casa, eu quero... Parou? Está ouvindo o som do céu? O som já aconteceu, porque Deus falou assim: quando você ouvir o som de passos, oh aleluia, olha o sobrenatural acontecendo aí. Só quem tem olho aberto pela palavra vai conseguir ver. Quem era que estava andando sobre a copa das árvores? Nós cantamos aqui hoje
que o Senhor vem pelos montes, saltando pelos montes, não é? Nessa situação, Ele está saltando sobre a copa das árvores, aleluia. Quando você ouvir passos nas copas das árvores, meu Deus do céu, sabe que o sobrenatural é esse, gente? É o Senhor e o seu exército marchando, não na terra, na copa das árvores. Aleluia! E Davi tinha que esperar, porque enquanto ele não ouvisse o som, eu espero. Tem gente que não sabe esperar a resposta de Deus. Tem gente que não sabe esperar o sim de Deus. Tem gente que não sabe esperar o avançar de Deus. Quer apressadinho, quer fazer as coisas do seu jeito. Deus está falando, espera vir o som do céu. Mas a resposta vai demorar, Marta. Espera, Marta. Ah, mas se eu tivesse chegado aqui 4 dias antes, o meu irmão não teria morrido. Ei, Marta, espera, Marta. Espera o som do céu. Que som do céu? Lázaro, sai para fora. Diga para o teu vizinho, espera o som do céu, irmão. Você não vai perder a batalha, não. Deus não vai te permitir. Espera vir a voz de Deus na tua vida. Vai tomar uma decisão. Espera vir a voz de Deus. Vai fazer alguma coisa. Espera a voz de Deus. Tudo começa com o som do céu. Quando eu estava lendo esse trecho, eu me lembrei de Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Que Jesus, antes de ascender aos céus, falou para os discípulos e para mais algumas pessoas, olha, vocês esperem em Jerusalém, aleluia, para que do alto recebam poder. Jesus ascende aos céus. Aquele grupo de pessoas, 120 pessoas, se reúnem num cenáculo para esperar. Eu não vou fugir, mas eu também não vou enfrentar o meu inimigo de frente. Você está entendendo? Por quê? Porque Deus mandou eu esperar. Esperar o quê? O som do céu. Aleluia. E a Bíblia diz que todos estavam orando unanimemente no mesmo lugar. Aleluia. Quando um som veemente, como de um vento, entrou naquele lugar. E todos foram cheios do Espírito Santo de Deus. O som foi o sinal do enchimento do Espírito Santo. O som trouxe pessoas para perto deles para ouvir o que estava acontecendo. Não foi o vento, foi o som do vento. Aleluia. A Bíblia não diz, foi um vento que passou. Não, foi o som. E a Bíblia diz que eles ouviram esse som muito longe. E as pessoas correram para ver o que era este som. E começaram a ver eles. E olharam eles. Falaram, esses homens estão bêbados. Estão cheios de mosto a esta hora do dia. Pedro se levanta agora, cheio do Espírito Santo. Sabe por quê? Porque ele ouviu o som. Aleluia. E ele fala, não, nós não estamos cheios do mosto, nós estamos cheios do Espírito Santo. É aqui que se cumpre a profecia lá de Joel. E derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Aleluia. E a Bíblia diz que 3.000 almas. Gente, você já pensou um pastor pregar e 3.000 vidas se entregarem para Cristo? É só ouvindo o som. Se Pedro tivesse desobedecido, porque Pedro era sanguíneo, né? Queria fazer tudo na hora. Pedro falou, vou esperar nada.
Vou esperar orando aqui? Vou esperar nada. Vou esperar junto com esses 120 aqui? Vou nada. Nós éramos em 12, tem 120 aqui. Eu já vou sair, vou sair pregando. Diga para o teu vizinho, espera o som do céu. Uma coisa é Deus chamar, outra coisa é Deus enviar. Uma coisa é Deus ungir, te chamar, outra coisa é Ele cumprir verdadeiramente a promessa na tua vida. Espera o som. Davi, os guerreiros de Davi, Davi, vamos Davi. Os inimigos vão tomar conta da gente, vamos Davi. Estou esperando, está esperando o quê? Estou esperando o som. Que som, Davi? Aqui só tem o som da batalha, o som da pressão, o som da guerra, o som da má notícia. Estou esperando, está esperando o quê? O som que vai vir do céu. Que som é esse? Quando eu ouvir os passos sobre a copa das árvores, esse é o sinal que Deus nos dará a vitória. A Bíblia diz que antes de Jesus vir, uma trombeta vai soar. Uma trombeta, um som que vai anunciar, Ele está voltando. Diga para o teu vizinho, você tem que esperar o som. Você tem que esperar o som. Não é no tempo que você quer, e nem do jeito que você quer, e nem a estratégia que você quer. Você tem que ouvir o som. Às vezes minha mulher, e eu vou mexer com ela agora. Às vezes minha mulher fala, você não vai fazer nada, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo. Você tem que fazer, você tem que tomar uma posição. Psst, espera. Esperando o quê? Eu tenho que esperar. Não é esperar o quê? A situação está ficando grave. Não, eu tenho que esperar. Esperar o quê? Tem que esperar o som. Eu tenho que esperar o som, dizendo, pode ir, porque eu vou ser contigo nesse negócio. Pode fazer, porque eu estou com você nessa batalha, aleluia. Pode avançar, porque eu serei com você. Eu vou na tua frente, aleluia. Espera o som do céu. Antes de se mover, ouça. Antes de responder, ouça. Antes de decidir, ouça. Antes de avançar, ouça. Antes de desistir, ouça. Você pode ficar de pé? Gente, a gente está acostumado a agir pelo ímpeto. A gente está acostumado a tratar as coisas naturalmente. Só que nós estamos vivendo num tempo que nós temos que confiar no sobrenatural de Deus. É aqui que aquela palavra de Zacarias vai dizer, não é por força, não é por violência, é pelo meu Espírito, diz o Senhor. Não é a estratégia da tua experiência, não é a estratégia do teu diploma, não é a estratégia da tua habilidade. Você pode ser formado, mestrado, doutorado, em que área que for. Chega uma hora que você vai ter que esperar. Esperar o quê? Esperar o som do céu. Não tem jeito, Deus vai fazer você passar por isso. O que eu faço? Espero o som. Mas Deus está em silêncio. Ei, Deus não está em silêncio. Deus só está falando para você, espera. Amém? É difícil, né? Quem gosta de esperar aqui? Eu não gosto de esperar. Eu fico desesperado. Se eu tenho um compromisso marcado, olha, não me faz esperar. Você fala que vai conversar comigo aqui, então o horário, você venha no horário, porque, irmão, senão
não vai dar certo o negócio. Não gosto de esperar. Mas Deus faz a gente aprender. Esperar o som que vem do céu. Estou batendo nessa tecla. Estou sendo repetitivo. Estou. Mas é para você sair daqui com uma convicção. Você tem que ouvir o som do céu. Porque no meio da pressão, no chão, no meio da guerra, no chão, vem um som que vem do alto. Aleluia! Este som vai tirar o teu medo. Este som vai te dar convicção. Este som vai te trazer confiança. Este som vai te dar fé. Este som vai movimentar a tua vida. Aleluia! É o som que vem do céu. Você está preparado para ouvir o som do céu? Quando Davi olhou e ouviu o som de passos das copas, ele venceu a batalha. No último versículo vai dizer: e Davi fez conforme Deus ordenou. A obediência deu vitória a Davi. Deus não dá vitória a desobedientes, preste atenção. Deus não dá vitória àqueles que não seguem a voz dele. Deus não dá vitória aos desobedientes.